Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosana. Hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 8 e o capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 8. A Arca da Aliança levada para o templo. Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para irem encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a Arca da Aliança de Deus de Sião, à cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança e a levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus com todos os seus equipamentos para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Aí Salomão disse: Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras. Mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Salomão fala ao povo. Aí Salomão virou-se, olhou para o povo que estava todo de pé e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disso, disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei do Egito meu povo de Israel, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para lhe construir um templo a fim de ser adorado nele. Mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir um templo para mim, mas você não construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Também separei no templo um lugar para colocar a Arca da Aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados, quando os tirou do Egito. Salomão ora a Deus. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar, levantou as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima do céu, nem embaixo na terra. Tu cumpres a aliança que fizeste com o teu povo e lhes mostra o teu amor, quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder, cumpristes a promessa que fizestes a Davi, o meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizeste ao meu pai quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele governando como rei de Israel, contanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faze com que se cumpra aquilo que prometestes a Davi, meu pai, teu servo. Mas será que, de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? Ó Senhor, meu Deus, eu sou teu servo. Escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço hoje. Olha de dia e de noite para este templo, o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar.
Escuta as minhas orações e as orações do teu povo, quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste templo, e jurar que é inocente, ó Senhor, ouve do céu e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merecer, e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como ele merecer. Quando por ter pecado contra ti o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu. Perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste aos teus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo, e orarem e te louvarem, depois que os tiveres castigado, escuta-os do céu. Perdoa os pecados do rei e do povo de Israel e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre esta tua terra que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimentos ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no seu coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção deste templo e orar, escuta a sua oração. Lá do teu lar no céu, ouve o teu povo, perdoa e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando o estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito pelo teu povo, e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração lá do céu, onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deves ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virados para esta cidade que escolheste, para este templo que construírem em honra do teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos. Ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, ouve as orações do teu povo. Se ali, naquela terra, eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta as suas orações, ó Senhor. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção desta terra que deste aos nossos antepassados, desta cidade que escolhestes e deste templo que construíram em honra do teu nome, escuta as orações deles. Do teu lar, no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti e a sua revolta contra ti, e faze com que os seus inimigos os tratem com bondade. Eles são o teu povo que tiraste daquela fornalha acesa, o Egito. Ó Senhor nosso Deus, eu te peço que olhes com simpatia para o teu povo de Israel e para o seu rei, e escute as suas orações, sempre que eles te chamarem pedindo ajuda. Tu os escolheste entre todos os povos para serem o teu povo, conforme lhe dissestes por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos antepassados. Salomão abençoou o povo. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar, onde havia estado ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali. Ele disse: Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio
seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele nunca nos deixe, nem nos abandone. Que Deus nos faça obedientes a Ele, para que sempre vivamos conforme Ele quer, obedecendo todos os mandamentos, leis e ensinos que Ele deu aos nossos antepassados. Que o Senhor nosso Deus lembre sempre desta oração e dos pedidos que eu lhe fiz, que Ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que precisarem. E assim, todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor nosso Deus, obedecendo todos os seus mandamentos e leis, como fazem hoje. A inauguração do templo. Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas como oferta de paz. E assim o rei e todo o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor. Naquele mesmo dia, Salomão separou, a fim de ser sagrada para Deus, a parte central do pátio que ficava em frente ao templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, as ofertas de cereais e a gordura dos animais que haviam sido trazidos como ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas essas ofertas. Naquela ocasião, ali no templo, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa das barracas. O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Amate no norte até a fronteira do Egito no sul. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora felizes por causa de todas as coisas que o Senhor Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. Capítulo 9. Deus aparece outra vez a Salomão. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: Eu ouvi a sua oração e o pedido que fez na minha presença. Declarei santo este templo, que você construiu como lugar onde seria adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi, o seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas, se você ou seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei. E também abandonarei esse templo que separei para ser o lugar onde deve ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Esse templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. Salomão e Hirão. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Hirão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo o ouro que ele precisou para esse trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Hirão 20 cidades na região da Galileia. Hirão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse a Salomão: então são essas as cidades que você me deu, meu irmão? Por isso aquela região é chamada até hoje de Cabul. Hirão havia mandado para Salomão mais de 4.000 quilos de ouro. Outros trabalhos e construção de Salomão. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para reconstruir as cidades de Azor, Megido e Gézer. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gézer, matando os seus moradores, que eram cananeus, a ponto
e pondo fogo na cidade. Depois o rei do Egito tinha dado Gézer como presente de casamento à sua filha, quando ela casou com Salomão. E Salomão reconstruiu a cidade. Usando seus trabalhadores forçados, Salomão também reconstruiu Bet-Horon debaixo, Baalat e Tadmor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenava mantimentos, as cidades onde ficavam os seus cavalos e carros de guerras, e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. Os descendentes deles continuam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, comandantes, capitães de carros de guerras e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade, depois que a sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor, e assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, no Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem junto com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14.000 quilos de ouro. Ô, Glória, então mais 2 capítulos que a gente conclui hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre a resposta de Deus para Salomão. Porque na inauguração do templo, Salomão ele faz uma oração, primeiro agradecendo a Deus, né, por cumprir as promessas que fez a Davi, o seu pai. Eu achei muito interessante quando ele falou que o Senhor gostou de Davi fazer o plano de construir o templo, mas não deu a ele o privilégio de construí-lo, mas que o seu filho o faria. E Salomão, como a gente vê no contexto, foi o que conquistou esse privilégio diante de Deus. E aí Salomão depois ele fala, depois de agradecer pelas promessas cumpridas, aí ele invoca a proteção de Deus sobre o templo, ele invoca que o Senhor cumpra as demais promessas. Achei interessante que ele fala várias vezes, escute as orações. Exato. E aqui no capítulo 23, ele disse, tu cumpres a aliança que fazes com o teu povo, eles mostram o teu amor, quando eles com todo o coração vivem uma vida de obediência a ti. É aí onde eu quero chegar. Porque Deus vai e responde para Salomão, né, no versículo 4 do capítulo 9 que você leu. Se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai, serviu, se obedecer às minhas leis, ele vai falando. Se você guardar as minhas ordens e fizer o que eu mandar, então eu vou cumprir a promessa. Ou seja, Deus deixa claro que o cumprimento da promessa não depende dele. Dependia da obediência. Depende da obediência de Salomão. E aí ele também fala sobre a questão do templo. Se o povo continuar adorando ele, buscando ele, que o templo vai ser guardado e protegido por ele. Mas que se não, aquele templo seria destruído. Por motivo de escárnio, né? Ele falou. Sim. Lá, o pessoal ia passar, nossa, cadê o templo? Exato, porque abandonaram o Senhor, seu Deus. Serviram outros deuses, né? Exatamente. Isso nos faz entender muitas vezes, dentro do contexto da vida das pessoas, o fato de muitas pessoas às vezes começarem muito bem, mas não conseguirem permanecer muito bem. Não é fácil, né? Salomão começou muito bem, mas a gente sabe, e é até conflitante, né? Angustiante. Um cara que teve um nível de revelação, um nível de privilégio que Salomão teve. Inteligência, né? A inteligência tinha sabedoria de Deus. Como é, né? Você vê que é sujeito, né? O ser humano sempre foi, né? Exato. E aí a gente vê como que posteriormente ele sucede adorando outros deuses, inclusive sacrificando os seus filhos a Moloque.
Então ele fez coisas abomináveis, coisas terríveis. Se perdeu, né? Se perdeu. Agora é óbvio que a gente acredita, né, que na sua velhice ele inclusive escreve o livro de Eclesiastes, porque depois ele se arrepende. O livro de Provérbios ele escreveu durante o tempo que estava firme na presença de Deus. O tempo todo ele engrandecendo a Deus, né, pedindo perdão. Sim. Né, se colocando realmente como uma pessoa guardada por Deus. Realmente os salmos que ele escreveu, né? Sim, tem alguns salmos que ele escreveu também, Provérbios. Verdade. Enfim, na realidade, a vida de Salomão ela serve para nós como uma exortação, porque não importa quão bom a gente começa, o importante é como a gente termina. É verdade. Tem gente que começa tão bem, vai até bem no meio, mas se perde. Mas isso aí é uma coisa muito... o ser humano é muito suscetível, né? Suscetível a errar. Então aí que entra os mandamentos, né? As repetições de Deus o tempo todo ensinando o seu povo. Ele repete várias vezes, o povo de Deus, ele ouviu várias vezes, né? Os líderes espirituais repetiam várias vezes, porque Deus já sabia dessa suscetibilidade do ser humano a pecar, né? E aqui trazendo para os nossos dias, realmente quando a Bíblia diz para a gente vigiar, né? Para a gente prestar atenção, e quando a gente sempre diz, né? Eu costumo dizer muito isso, prestar atenção em detalhes, é porque os detalhes, as coisas sutis nos fazem escorregar às vezes e se perder nessa arte aí de reconhecer que realmente a obediência ela é como se diz, ela é o cume do negócio, entendeu? Se você desobedecer realmente, mas o ser humano desobedece, mas Deus nos ensina realmente com a sua palavra como é importante prestar bem atenção nas pequenas coisas para que possamos obedecer. Verdade. E não correr esse risco de estar indo bem, tão bem, a ponto de se perder. Logo no finalzinho, na hora de viver a plenitude daquilo que Deus tem, que foi o que aconteceu com Salomão. Infelizmente a gente vê que os reinos seguintes, né, os descendentes de Davi seguinte, muitos cometem o mesmo erro de Salomão, que é a idolatria, que são os terríveis pecados de sacrificar a outros ídolos. Então que a gente possa aprender com Salomão que se um homem que tinha sabedoria divina caiu num pecado tão terrível, isso significa que nós devemos estar atentos. Por isso que Jesus diz, sempre, né, simples como a pomba, mas prudente como a serpente, orando e vigiando em todo o tempo, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fique firme. Não perca a oportunidade de viver a completude das promessas de Deus na sua vida e na sua casa. Amém. Que Deus te abençoe. Até 1 Reis, capítulo 10. Paz.